Bom, minha vez de perguntar aqui para os dois deputados, Carla Zambelli e Daniel Silveira. Eu quero saber da atuação do Arthur Lira, presidente da Câmara, da casa de vocês, e do Rodrigo Pacheco. Foram dois presidentes de casas legislativas eleitos com apoio do governo Bolsonaro, mas principalmente Rodrigo Pacheco demonstra ali uma certa relutância com algumas pautas, não abre de maneira nenhuma o processo de impeachment contra juízes do STF. Arthur Lira tem tido também um posicionamento meio lá, meio cá. O que a gente, vou começar pelo deputado Daniel Silveira dessa vez, o que a gente pode esperar de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco nesse ano tão importante? Olha, na verdade eu tenho uma opinião controversa a respeito disso. O Lira acabou pautando coisas importantes aí para o governo, conseguiu até lograr êxito em várias pautas, na verdade. Mas está com uma pressa para votar essa PL das fake news? Aí vem o outro contraponto, aí pega também outros projetos que não seriam, na verdade, desnecessários até de debater, né, desengavetando coisas que não atendem à sociedade, não entregam alguma coisa positiva para a sociedade, e com a mesma pressa de passar aquilo que é positivo, também passa aqui do outro lado negativo. Então, acho que isso aí tem que ser revisto, que o parlamento está para ser producente para a sociedade. O trabalho do deputado, muito mais do que criar leis, né, que temos tantas leis aqui no Brasil que elas acabam conflitando entre si, também é revogar leis e impedir que leis sejam aprovadas. Então, isso também é uma grande parte do nosso trabalho. Então, o Arthur ele conseguiu passar muitas coisas boas, acho que pecou em vários aspectos também, inclusive comigo mesmo. E o presidente do Congresso, né, do Senado, o Pacheco, na verdade, para mim, ele foi uma pessoa que teve o mandato dele ali como presidente muito esvaziado. Acho que provavelmente não vai ser reeleito, acho que nem merecia ser reeleito, porque a pessoa, para ocupar um cargo desse, primeiro tem que ter firmeza nas posições e cumprir o papel regimental da casa e a proteção também do poder. Então, acho que isso é muito importante. Temos lá, como bem disse, tem alguns pedidos de impeachment que têm totalmente o teor jurídico embasado e regimentalmente não é para poder sentar em cima daqueles processos, mas sim pautá-los e o plenário, então, decidir o que deve ser feito. Para que a gente possa ter o Brasil caminhando, a gente tem que ter pessoas com firmeza na posição. Vide aí, o presidente Bolsonaro joga dentro das 4 linhas, dentro da Constituição, dentro da lei, e continua, mesmo com todo o sistema atacando, né, diuturnamente, ele continua firme no posicionamento e levando o Brasil à frente. Deputada, em relação a Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Eu queria começar com o Rodrigo Pacheco, porque ele teve uma atuação, além de pífia, extremamente conturbada com relação ao que diz respeito dos interesses na nação. Por exemplo, instalou a CPI do Covid a mando do STF, né? Isso era prerrogativa dele, ou seja, baixou as calças para o STF, ficou ali de cócoras para eles. Depois também, por exemplo, está instalando uma comissão para discutir semipresidencialismo, né? Até onde eu sei, esse tipo de discussão não pode ser feita assim. Aí chama o ministro do STF com um grupo de juristas de fora para discutir uma mudança tão drástica no nosso processo eleitoral, como se ele tivesse liberdade de discutir isso. Não defendeu em momento nenhum nossas prerrogativas, não se pronunciou a favor das nossas prerrogativas, não pauta os processos de impeachment dos ministros do Supremo, que inclusive foi solicitado por diversas pessoas. Tem um pedido lá contra o Alexandre de Moraes com mais de 3 milhões de assinatura de brasileiros, e ele sequer responde o que era para fazer, o que deveria responder. Eduardo Girão também colheu assinaturas para tentar convocar ou convidar o Alexandre de Moraes para explicar algumas coisas, assinado por 1/3 do Senado, e sequer isso ele pautou. Ou seja, ele está literalmente protegendo os seus queridos e assim, muito parcial na sua legitimidade, sem legitimidade nenhuma. Em relação ao Arthur, eu espero de verdade que, com relação ao Daniel, ele possa pautar esse PL da liberdade, esse projeto de lei que anistia diversas pessoas, porque são 73 autores, deputados autores, que fala da anistia por crimes que não existem na Constituição, crime de opinião, de pessoas que não têm foro privilegiado, e eu conversei com ele pessoalmente sobre isso. Ele disse que sim, existe grande chance de ser pautado, e que explicou que justiça seja feita. Ele explicou a respeito da suspensão da ação penal,
do Daniel, que o receio dele era com relação aos outros 93 pedidos de ação penal, de suspensão de ação penal, por diversos outros crimes de deputados diversos, e que ele teria receio de, se pautando o caso do Daniel, dos outros 93 também fazerem essa pressão. Mas no caso do PL da anistia não existe esse problema, ou seja, ele pode pautar o PL da anistia sem colocar em risco esses outros 93 pedidos. Também a graça do Daniel, na minha concepção, já lhe dá total liberdade, inclusive de elegibilidade, e eu acho que ele não vai mais precisar desse tipo de votação dentro do Congresso. A cassação também não pode ser decidida no STF, ela tem que ser decidida pela Câmara, e o Conselho de Ética já determinou que, no máximo, o Daniel pegaria 3 meses de suspensão. Eu acho que isso lá atrás, né, ele já pegou 11 meses de cárcere privado, então, mais do que já foi suspenso, né, 3 vezes mais isso. Então, eu estou muito tranquila com relação à liberdade do Daniel, e acho que o Arthur Lira percebeu que jogou aí contra a vontade da população brasileira, foi pressionado, e a gente precisa do Arthur Lira do nosso lado, porque ele é uma figura importante para aprovar as pautas do governo. E acho que o que já passou a gente pode colocar uma pedra, mas acredito que ele tem que colocar, sim, o PL da anistia para colocar em votação, porque vai garantir muito mais segurança jurídica para as pessoas e para o próprio Daniel.